Bom dia a todos. Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. E que essa casa seja um pouco de cada um. Que nós sejamos melhores. Que nós possamos identificar as nossas dificuldades. Isso já há séculos. E nós estamos muitas vezes correndo atrás de nós mesmos. E temos dificuldades, porque nós não nos conhecemos ainda. Então o sábio dizia antes do Cristo: a gente quer resolver os nossos problemas, arrebatar o mal de nós, nós precisamos nos conhecer. Conheça-se a ti mesmo. Vamos imergir numa grande viagem de nós nos conhecermos. Nós temos muitas dificuldades. E a grande dificuldade é se conhecer. É a luta entre o mal e o bem dentro de nós. Muitas vezes somos vitoriosos, muitas vezes temos quedas assim cumazes. Quedas terríveis. Muitas vezes nós temos o remédio da cura em nossas mãos. E muitas vezes temos o remédio do veneno que nos adoece. Olha só, o remédio do veneno que nos adoece. Por que nós adoecemos? Porque nós ficamos em conflitos conosco. Isso há séculos, não é agora. O mundo ele está terrível. Mas eu não vou comungar com o seu terrível. Eu vou comungar com a sua mansietude, que ainda não se conhece. Por isso nós temos o remédio da cura, quando a gente se conhece. Então essa imersão em nós é o autoconhecimento. E quando nós falamos do autoconhecimento, nós recuamos. Porque nós podemos ir para o nosso mundo sombrio dos segredos. Só nós conhecemos os nossos segredos. E Deus mostra para nós que nós temos inúmeros segredos. Inúmeros. Inúmeros. Que nós não mostramos às vezes nem para o nosso companheiro, nossa companheira, ou os afins. Porque nós temos a pretensão de nos conhecermos. Mas quando bate essa pretensão de se conhecer, nós temos que migrar para essa parte sombria, que são os porões da inconsciência. Da inconsciência, não da consciência. Porque se tivéssemos a consciência, nós iríamos admitir que nós somos maus, que nós temos a prepotência, que nós somos maledicentes, que nós somos julgadores. Nós íamos admitir que nós criamos problemas onde não existem por não nos conhecermos. Por isso o autoconhecimento. Quando a gente faz essa viagem para dentro de nós vamos nos confrontar. Porque nós vamos começar a se julgar, porque as religiões dizem, muitas delas, que nós precisamos julgar o outro, não, que nós não precisaríamos julgar ao outro. Por isso o conflito entre o bem e o mal. Nós teríamos que sair desses conflitos. Mas, infelizmente, ainda temos essa maledicência de julgamento. Ai, irmão, mas eu sei disso. Não, estamos falando de vocês. Do autoconhecimento. Porque tu és julgadores. E quando alguém fala de ti, você se rebela. Aí vem a prepotência. Aí você diz, eu sou melhor que ti. Quando alguém disse isso? E o seu segredo? Que ninguém sabe. E quando você desvia os seus pensamentos para coisas inadequadas aos olhos de Deus? Por isso, os seus segredos. Então você tem que ir naquela caixa de Pandora, uma coisa antiga, e tirar esses segredos.
e ser mais limpo para com o Pai. Porque nós ou vós ainda somos extremamente imperfeitos. Esse é o álibi que nós carregamos para as nossas imperfeições e para os nossos julgamentos. Usamos um álibi. Somos imperfeitos. E a doutrina diz, você tem um livre-arbítrio para ser imperfeito. Não para correr atrás de ti e ser uma quimera do Cristo para ter a perfeição no caminho de Deus. Por isso que nós nos conflitamos. Por isso que nós temos ódio. É aquela parte sombria nossa. Que temos que admitir o ódio, admitir o rancor. Mas usamos quantas máscaras por dia? Não é nem uma encarnação, nem uma vida. Quantas máscaras nós usamos por dia? Saímos de casa, já brigamos. Já criamos a confusão dentro de casa porque nós criamos problemas. Diz que ama, mas não ama. Já é um problema. Diz que está com acerto com você, mas não está. Aí nós tiramos aquela máscara de ódio, de lobo raivoso, que cria situações para ir para a rua, para o trabalho e ser o homem bom. Olha o autoconhecimento. Você se conhece quando você está na rua para mostrar um personagem que você ainda não é? O Cristo foi um personagem? Não. O Cristo foi o Cristo. Ele disse a Deus, ao lado de dois criminosos, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então ele pede para nós nos conhecermos. Porque aquele ser ingrato, que você usa o álibi da imperfeição, é maldoso. É o mal que tu carregas. Mas, irmão, eu quero não ser mais arrebatado pelo mal. Eu quero sair dele. Conheça-te. Fale dos vossos segredos, das vossas fragilidades para com Deus. O homem é muito frágil. Por isso que Jesus disse a Pedro: o homem é frágil, não perverso. Mas a sua persividade torna-se você orgulhoso. E você, na sua fragilidade, você coloca máscaras diferentes de vítima. Sabe aquele momento que você está numa pseudo-tristeza, solidão, que você é vítima de ti mesmo? E você vai dizer para o outro: olha, não mexa comigo. Você não quer ser afrontado. Mas você tem segredos. E quando você se vitimiza, você quer colo. Você percebe que quando você se vitimiza, você quer um colo de quem? Daquele que você usou a vida toda? Como um espectro? Que você é o melhor? Aquela máscara está suja. É um espectro de vida. O que é um espectro de vida? Você querer melhorar-se. Você tem um remédio da sua cura. Mas não. Eu quero o remédio do veneno que me adoece. Que me deixa frágil. Que me deixa uma pessoa solitária. Mas eu não sou uma pessoa ótima. E você é uma pessoa solitária muitas vezes. Esse é o seu segredo. Mas não, estou sempre bem. Você precisa de ajuda? Qual o seu problema? Eu sou um bom ouvinte. Só que você é um bom ouvinte e transmite o que você ouviu para outros. Então você é um mau ouvinte. Você não se conhece ainda. Você é um mau ouvinte. Aquele que ouve e não sabe mensurar aquilo para ajudar a outros, não se conhece. E tem muitas dificuldades em se conhecer.
Por isso que ele migra para os vícios da palavra, vícios do pensamento. Hoje, que é muito comum, o vício da sexualidade, que é um vício. Você mostra uma máscara hoje, amanhã você é outro. Não, você é esse frágil que cai. E o seu veneno te adoece. É o veneno dos vícios, de querer o orgulho acima de tudo. A verdade única é de quem? De Deus, não é sua. A sua verdade não é verdade. Você começa o dia abraçando a todos. À noite, você tem ódio de todos. Esse é o mal que você carrega. Porque você não se conhece. Você vai ao culto e fala, hoje eu melhoro. A partir de hoje é a minha ressurreição. É um milagre que Deus vai olhar para mim e falar, tem um novo filho, renovado. No outro dia você cai de novo nos seus pensamentos, dos porões que você não se compreende e não compreende ao outro. E aí você volta naquele princípio do julgamento. Mas você não foi bom ontem de ouvir alguém? Mas você multiplicou aquilo para o mal. Que você não gostava daquele alguém, você multiplicou aquilo para o mal. O ser humano hoje, nos dias de hoje, desse mundo difícil, do século 21, que é um mundo de dificuldades emocionais. Por que o Cristo, através de João, o evangelista, disse que o século 21 seria a grande tormenta do homem? Para ele se conhecer. Quando ele não se conhece, ele vai para os vícios. Qualquer vício. Não tem aquele vício da palavra, mas é só uma palavrinha. É só uma palavrinha de alguém. Eu não estou julgando, estou só comentando. Percebe que você está contradizendo-te. Aí você diz, eu sou imperfeito, eu posso. Mas Jesus te disse que iria te perdoar quando você se conhecesse. E ele disse também que você precisava amar o teu próximo como a si mesmo. É a escala da caridade. Você não quer a sua melhora? Eu quero. Você não quer ser mais uma pessoa ansiosa? Eu também quero que você não seja. Porque se você é ansioso, você é venenoso. Claro. Porque você quer tudo para amanhã. Você é venenoso. Você colocou o veneno dentro de você, que não é a cura. Você é depressivo. Você adoece por ouvir coisas que você não queria ouvir. Que fazem parte dos seus segredos mal resolvidos. Mal resolvidos. E você cresce. Cresce e se torna mal. Olha a máscara de novo. Para que você precisa usar essa máscara? Se no seu trabalho você é ótimo. Vamos dizer um exemplo atual. A pessoa que trabalha numa empresa, multiplicou, deu ordens, todo mundo respeitou porque ele era o chefe mor. Quando ele se aposenta, ele é um homem comum, triste, porque ninguém mais o obedece. E ele migra para o mal de Alzheimer, que eu quero esquecer no passado. Incrível isso, né? Aí você mostra a criança que você sempre foi frágil. Aquela criança frágil que nunca se conheceu. Não adianta terapia da vida. Claro, tem vários terapeutas hoje que atuam. Mas se você não olhar para você, o que vai adiantar a terapia? Alguém te ouvir. E você vai pagar para alguém te ouvir. Incrível, né? Pagar para alguém te ouvir. Olha só, para você desabafar, porque você ainda não se conhece. Incrível isso, né? Claro que os terapeutas existem, o psiquiatra existe para isso. O neuro também. Você tem que pagá-lo.
Mas imagine 10 anos de terapia e você não se conheceu. Você fugia sempre nas coisas banais daquela criança rebelde, daquela criança fragilizada aos olhos de Deus, que tem vários segredinhos. Sabe criança quando tem brincadeirinhas? É um adulto com segredinhos. Olha, vou te contar um segredo. Já não é mais segredo. Não é mais segredo. Percebe como você muda? Você é muito volátil. Não é? Vou te contar um segredinho, Karina. Meu e seu. Não é mais segredo. Mas o Eduardo ouve. Ele continua no segredo dele. Com Deus. Né? Mas tem gente que não faz isso. Ouve e já multiplica o pão velho. O pão mofado. Da incompreensão, da insatisfação. Ele tem que perdoar por esse. Ele tem que ir por caminhos errados mesmos. Olha o seu lado obscuro. Obscuro. E como disse a melodia há pouco, que o Eduardo estava dizendo, sobre Zaqueu. Deixe Jesus entrar na sua casa. Irmão, já ouvi isso. Então por que você não deixou ele entrar? A sua casa íntima é só sua, sem ser egoísta. Quando você é egoísta, a casa já não é sua. Porque você abdicou o autoconhecimento e a caridade para consigo. Mas, irmão, eu padeço por muitos problemas. Quem que não os tem? Você é a representatividade do seu passado. Desta vida e de outras. Você é a representação errada, que ainda não mudou. E Deus e Jesus está te convidando. Não é para ser um beato da igreja. Só dentro da igreja, fora você não é. Dentro da igreja você é uma pessoa. Fora da igreja você é outra. Então você está no seu duelo entre o bem e o mal. Você está na sua representação lúdica da vida. Ou você é da igreja, qualquer religião, e lá fora você é o mesmo da igreja e mudou a vida de muitos através da sua postura moral e de exemplos. Perfeito. Agora, o que nós vimos dos cristãos que vão na igreja e só querem multiplicar o pão dentro de um núcleo. E os outros são pães estragados? Não. Religião, todos são os filhos de Deus. Não existe um Deus só para você. Só para aquele determinado culto. Não dá. Mas eu tenho segredinhos. Aquele que sai da igreja, ou do culto, ou do outro culto, tem segredinhos. Debaixo das suas vestes físicas e mentais. E carrega isso para a vida. Ou não? São remédio do veneno que adoece. Mas você tem dentro de ti a solução. Não tem? Qual é a solução? Você ser verdadeiro. E ser você. Não ser uma pessoa aqui, lá fora você é outra. Não ser uma pessoa no culto uma coisa, fora do culto é outra. Se você é o fariseu, então você é antigo. Se você estudar biblicamente a história dos fariseus, é isso. Ele era dentro do culto, fora ele não admitia Jesus. E Jesus era amor. O homem está distante do quê? Do amor. Por isso que ele não conhece ele. Por isso que ele tem dúvida.
Por isso que a semana passada nós dizíamos dos labirintos. Que o homem fica correndo atrás dele mesmo, não é? Porque ele não sabe a porta da saída. A porta da saída, vou dizer para você o que o Cristo disse. Se ame. E seja verdadeiro com você. Foi o que Jesus pediu para aqueles que estavam aos seus lados criminosos. Perguntou aos dois, para onde você quer ir? Eu quero que o Senhor me perdoe e eu quero ir para o reino dos céus. O outro disse, eu não confio no Senhor. Senão o Senhor desceria da cruz e me salvaria. Quem foi com Jesus? Aquele que admitiu os erros e foi para os céus. Aquele que não admite os seus erros, não vai, por enquanto, para os céus. Vai para o inferno, íntimo. Por isso as confusões que ele cria consigo mesmo. Porque ele não se conhece. Ficou claro? Conheça-se a ti mesmo e será salvo. Ah, irmão, mas por que Jesus disse, se desvista para entrar no reino dos céus? Se desvestir das suas imperfeições, das suas podridões. Aí, irmão, fala assim. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Você está traindo quem? Deus, não é você. Você está se traindo. São as podridões. O vaso sujo. Aí, irmão, mas eu não posso ter essa prova. Eu não queria ter essa prova na minha vida. Que prova você escolheria? Você não quer dificuldades? Você não quer uma prova que coloque em xeque para você ter paciência? Para desafiar você, não para um desafio entre pessoas. Hoje relacionamentos não existem de uma forma leve. É automático. Faz isso, eu faço isso. Faça aquilo, eu também faço. Tá vendo? Eu sou bonzinho dentro de casa. Mas a sua esposa às vezes te odeia. Ou vice-versa. Porque você não cumpre aquilo que você tinha que fazer. O chinelo aí. Faz anos que esse chinelo está aí. Olha o chinelo, olha a roupa que você deixou. Faz anos. Os seus filhos cresceram e a roupa continua no mesmo lugar. Não aprendeu. Exemplos básicos. Então vai lá e faça a sua parte. O outro vai ter que aprender um dia. Não aprendeu nessa? Voltarás. Menos podre. Aí, irmão, não fala uma coisa dessa. Eu vim falar do amor. Nem do seu vaso. Você não está com o vaso sujo? Limpe. Olha essa orquídea, que linda. Você arregou, jogou aguinha. E ela, nossa, estava seca. Eu quero florir para mostrar a beleza. Você não pode fazer isso com você. Você tem medo, às vezes, de ser feliz. Você tem medo, às vezes, de falar uma coisa bonita, agradável. Talvez o outro vai confundi-la. Não importa, faça a sua parte. Conheça-te a ti mesmo. Isso foi um sábio antes do Cristo e Sócrates promulgou essa palavra. No seu templo de Delfos, estava lá, conheça-te a ti mesmo. Isso é antigo. É antigo. E vocês são antigos. Já dessa vida, vocês também são antigos. Que eu quero aquela zona de conforto. Não quero problemas. Não quero me irritar. Não quero ficar desgostoso. Não quero mais isso. O que você quer, queridos filhos? Muito dinheiro? Carros? Poder? Que as pessoas me reconheçam? Reconheçam o quê? Se você é simplesmente um passageiro aqui na Terra, que deixou um rastro poluente para trás. Você poluiu o seu lar, o seu trabalho, né? Aquele exemplo do aposentado. Abusou de um monte de situações, depois que se aposenta, mal de Alzheimer. Porque ele está solitário, não tem mais ninguém que cumpra as suas ordens. É mais ou menos isso. Eu quero que cumpra as minhas ordens.
Irmão, você não sabe o problema lá em casa. Eu sei. Você quer outro problema? Vamos lá. Vá no cemitério, que é o seu final. Vá lá no hospital, no AC Camargo, em Barretos, em Jaú. Vai lá ver você. Se um dia você tiver com a mesma manifestação. Pense sobre isso. Conheça-te. Isso. Não é simples? É. Para aqueles que querem a simplicidade. Para aqueles que desejam seguir o caminho do Cristo. Ah, irmão, mas aí vem aquele álibi. Eu sou imperfeito, irmão. Tá bom. Vá coibindo a sua perfeição. Você tem o remédio da cura. Você pode se curar através das dores, das dificuldades, curar daquele homem antiquíssimo, velhão, caquético, desdentado. Por isso você usa uma máscara para ser uma outra pessoa. Várias. Faz essa analogia hoje. Amanhã você acorde. Qual máscara você vai usar? Do bonzinho? Ou do maldoso? Ou do que não sabe ouvir? Ou daquele que não sabe se calar? Para ter o respeito para o outro, para ter boas relações. Relacionamento é assim. Senão, nós vamos voltar à idade da pedra. Vamos voltar para Moisés. Olho por olho. Dente por dente. É isso que o homem vive hoje. Não é assim, Karina? Deus abençoe vocês. Amém. Salvem-se. Conheçam vocês. Vejam. Olhem no espelho da vida. Deus abençoe vocês. Amém.